Isso, vamos ver. Tá bom, pode Tá ficar. Tá ótimo. bom. Então é isso, gente. Vamos falar hoje, né, a nossa vivência contar e encantar. 3 segredos para atrair e manter a atenção do nosso público durante as contações de histórias. É isso mesmo, pessoal. A gente vai então trazer o que seriam aí estes segredos, estes que vamos compartilhar com vocês, que na verdade são técnicas, são formas que a gente usa para trazer a contação de história, para enriquecer as contações de histórias e que a gente vai estar partilhando com vocês neste encontro. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre nós, rapidamente, para quem não nos conhece. Então, somos Giovanni e Priscila, somos professores de teatro da Escola do Movimento Isabela Schwab e somos contadores de histórias. Então, falando um pouquinho sobre mim, sou Giovanni, sou ator profissional, faço teatro há 12 anos, além disso, sou formado em História, eu trabalho com teatro, né, enquanto professor de teatro desde o ano de 2013, atualmente na Escola do Movimento Isabela Schwab. Também tenho experiências em direção, produção teatral, faço parte de 2 grupos de teatro aqui da cidade de Campo Mourão, Grupo Experimentos de Teatro e o Núcleo Nuvem de Pedra, e sou também atualmente orientador de atividades nas áreas de educação e cultura do SESC de Campo Mourão. Bom, já tive algumas experiências em alguns festivais, eventos literários enquanto contador de histórias, sendo principalmente aí destacando, né, a Semana Literária do SESC, também a Flicia, que é a Festa Literária de Cianorte, e o piquenique literário que foi realizado na cidade de Maringá e de Sarandi. Então, um pouquinho aí das nossas experiências. Agora, falando um pouquinho sobre a Pri. A gente tem uma experiência bem parecida, mas é importante, né? Antes da gente começar a caminhar juntos, tem algumas diferenças. Então, eu comecei a fazer teatro mais ou menos 10 anos atrás, pessoal. Comecei depois de adulta, então sempre dá tempo da gente começar, viu? Não tem essa desculpa, falar, ih, agora eu tô muito velho. Não existe isso, tá? Quem quiser pode começar com a idade que quiser. E, enfim, atualmente faço parte de 2 grupos, os mesmos que o Giovanni, Experimentos e o Nuvem de Pedra. Estou dando aula desde 2017 aqui na nossa cidade de Campo Mourão. Já participei de vários eventos também com contações de história, eventos do SESC, eventos da nossa cidade, de livrarias da nossa cidade, em aniversários, festas também particulares. E um projeto que eu tenho muito carinho também, do qual eu faço parte, é um projeto de palhaços de hospital, aqui de Campo Mourão, o Diversão de Plantão. Que mais? Já tive experiências, algumas poucas ainda, mas já tive em direção, produção teatral. A gente vai se aventurando um pouquinho em cada área. Além de atriz, sou formada em medicina veterinária. Também atuei durante 7 anos na área, mas agora estou mais voltada mesmo para essa parte artística, ok? E acho que é isso. Vamos mostrar um pouquinho algumas fotos nossas para vocês também verem, né? Esses eventos. Olha que bacana, em alguns eventos do SESC, livraria aqui da nossa cidade, a Amo Livros. Um beijo para eles, maravilhosos. Isso. É isso, alguns eventos artísticos que a gente participou, né, e que a gente colocou em prática aí a contação de histórias. É importante a gente trazer essa fala inicial, né, mostrando esse nosso trabalho direcionado com o teatro, pois foi a partir do trabalho com o teatro que a gente teve o contato com a contação de histórias e iniciamos essa nossa caminhada também na contação de histórias. Por isso a gente vai estar trazendo técnicas que são muito particulares a nós nesse nosso trabalho com o teatro. Então,
Aqui mais algumas imagens. E agora? Isso mesmo que o Prof. Geu falou. Imaginem só, pessoal, como seria se vocês pudessem ter acesso a diversas técnicas e pudessem se aprofundar no assunto, fazendo com que fossem capazes de dominar ainda mais a contação de histórias. Porque a gente, às vezes, na nossa caminhada, nós temos experiências diferentes. Então, não necessariamente tem aquele conhecimento artístico que dá todo aquele brilho, aquele charme para uma apresentação. Às vezes eu tenho um conhecimento mais técnico, mais didático, sou um professor que ainda não tive oportunidade de participar de alguma oficina artística. Então, você pode utilizar algumas ferramentas desse nosso mundo dentro da sala de aula, por exemplo, ou em casa com as suas crianças, né? Então, a gente quer compartilhar com vocês todas essas técnicas que a gente preparou hoje, especialmente para vocês. Então vamos lá. Agora para Agora para valer, a valer! vivência Contar e Encantar está aberta, né? Como atrair e manter a atenção das crianças ou do seu público na contação de histórias. E para isso a gente vai partilhar três destas técnicas ou segredos para estar falando um pouquinho sobre a contação de histórias. O Então, seguinte, gente, só a gente está falando um pouquinho rápido aqui, mas é que tem tanta coisa bacana e o tempo é curtinho, tá? Mas qualquer coisa vocês vão avisando a gente, se a gente estiver falando muito rápido, tá? Mas é que é muita coisa, né, Gil? é verdade, é verdade. E vocês vão Vamos ter umas conversando. surpresas aí, porque a gente falou 3, mas vocês vão ver que é muito mais do que 3, tá? Vamos conversando pelo chat também, vão comentando por lá, a gente vai se falando. Então vamos para a nossa Primeiro primeiro segredo. segredo! A primeira coisa que nós queremos conversar com vocês e falar é sobre a plateia. E na verdade, essa dica do aqueça sua plateia. Isso por conta de que a contação de histórias, né, o ato de contar histórias, ele envolve toda uma preparação nossa, mas também não podemos esquecer que antes de ir direto para a história, de já chegar contando a história, a gente também precisa pensar na preparação da nossa plateia. Né? Seja aí o público infantil, nas diferentes faixas etárias do público infantil, mas também até avançando, né, o público adolescente, jovem, esse ato de aquecer a plateia, de preparar a plateia para a história que você vai contar, uma questão bastante importante e que determina bastante a atenção, a participação do seu público em relação à sua história. Então, é esse momento pré-história, antes da história, que vai muitas vezes determinar essa participação ativa do seu público no momento da tua contação. Por isso a gente vai trazer aqui, dentro desse segredo, né, desta dica de aquecer a sua plateia, a gente vai trazer 3 pequenas dicas para vocês, para esse momento anterior à história, para esse momento inicial da sua contação, da sua apresentação. Então, a gente vai começar falando sobre as músicas. As músicas, utilizem músicas. Utilizem a sonoplastia a seu favor nesse momento anterior à história. E, claro, durante a história também como um todo, mas para esse momento do aquecimento da plateia, é extremamente importante você pensar nas músicas como grande parceiro aí desse momento de chamar a atenção do seu público, atrair o foco do seu público e a participação. E quando a gente diz utiliza em músicas, realmente, muitas vezes aí, a prática de cantar algumas músicas junto com o teu público, chamar, convida, né? Convida as crianças para cantar junto com você claro, músicas que já tragam aí o ambiente da tua história, né? Que já tenham a ver com a história que você vai estar trazendo e que vão de fato, né, já fazer com que as crianças entrem em todo esse cenário que você constrói, né, em todo esse ambiente que você faz para a sua história.
Isso mesmo, gente. Então, por exemplo, ah, mas eu não tenho um equipamento de som para levar a música e tal. Então, como o Prof. Geu disse, não necessariamente precisa ser através por meio de um equipamento. Né? Vocês podem cantar mesmo e ir chamando as crianças, o público que estiver ali, para ir te auxiliando, cantando junto com você. E elas vão se apropriando não só depois da história, mas de todo aquele ambiente, sabe? Então, por exemplo, enquanto o público está tá sentando, tá, né, ali chegando, no local você pode fazer isso. Por exemplo, tem uma história que o Geu conta, que é a lenda do Moinho Mágico, que conta a história de um pescador. Então, para aquecer o público, ele canta ali em torno de umas 3, 4 músicas que envolvem o tema e vai deixando tudo mais gostoso. E na hora que começa a história, as pessoas já estão envolvidas por esse universo dos mares, dos peixes, dos pescadores. Por exemplo, você canta qual por exemplo, Ju? Ah, a Mostra aí, gente. fala um pouquinho pra gente das músicas, pra gente ter uma melhor noção, né? Quando dá exemplo, a gente consegue associar melhor a informação. Nessa história, eu canto algumas músicas relacionadas aos mares, à pesca, né, aos peixes, enfim, e músicas que fazem parte já desse vocabulário musical das crianças, né? Então eu trago quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E aí a gente vai chamando as crianças para cantarem junto. As crianças que já conhecem cantam, as que não conhecem vão aprendendo, você vai repetindo algumas vezes e elas vão cantando, vão entrando nesse universo. Então é bastante interessante essa dica de utilizar as músicas. Então marquem aí, hein? E a segunda, Prof. Pri? A segunda é contextualize. Por exemplo, tudo isso envolvendo ali o antes da história, tá, gente? Então, pensando em dar um capricho, todo um jeitinho especial. Você poderia simplesmente chegar e falar: boa tarde, pessoal! Hoje eu vou contar a história de João e Maria. Tá bom, você pode fazer isso, mas seria muito mais interessante se você contextualizasse. Como que é isso, Pri? Por exemplo, você chega e fala: boa tarde, pessoal! Quem gosta de histórias, ergue a mão. E o pessoal vai erguendo a mão. Ah, eu conheço uma história muito boa sobre 2 irmãozinhos que adoravam comer doces. Quem aí que gosta de comer doce? Aí eles vão erguer a mão de novo. Eles adoram participar, né? Aí, mas eu não gosto de qualquer doce, não. O meu favorito é bolo de chocolate. E o de vocês? Qual que é o favorito de vocês? Aí, por exemplo, se for um público pequeno, tem umas 10, 15 crianças, você pode dar abertura para realmente cada um falar o seu doce favorito. Agora, se tiver muita criança, não vai dar, né? Aí você vai começar a ouvir, né? Aquele burburinho, aí, pirulito, eu gosto de bolo, eu gosto de chocolate. Aí você fala, então vamos combinar o seguinte, vou contar até 3. Quando eu falar já, todo mundo fala junto o seu doce favorito. Porque eu tenho um poder aqui, um superpoder, que eu consigo ouvir tudo de uma vez. Então vamos lá, 1, 2, 3, já! Aí a criançada toda vai falar o doce favorito. Aí você fala, ai, que delícia! Pessoal, mas a história do João e da Maria, que é a que eu vou contar para vocês hoje, não deu muito bom, não. Eles gostavam tanto de doces que se meteram numa confusão. Quem quer ouvir a história? Então, assim, vocês viram, gente, né? Você pode aumentar, dar uma contextualizada maior, né? Preparar. Às vezes é uma história que vai envolver meio ambiente. Então, você pode trabalhar um pouquinho ali a sustentabilidade, a preservação, falar da natureza. Enfim, vai da sua vontade e do seu tema. Mas é muito importante que você contextualize sua história e não comece logo de uma vez.
tá bom? É isso mesmo. A partir do tema da sua história, você vai construindo esse universo. Tanto as músicas de início, quanto essa contextualização, esse convite mesmo às crianças para entrarem no universo da história, fazendo essa conversa, essas perguntas, instigando mesmo. E aí, a partir disso, a gente vem com a nossa terceira dica deste item, que são os jogos de concentração. Quando a gente vai de fato entrar na história, né, depois de ter cantado, né, desse momento musical, depois de fazer essas perguntas para a criançada, essa introdução da tua história, é muito importante você ter a atenção deles, né? E às vezes no momento que a gente está ali conversando com eles, eles vão conversando contigo, e se a gente não faz ali uma pequena atividade, um pequeno jogo, uma música muitas vezes, para sugerir a esse público que a história está começando, essa atenção deles ou a concentração deles pode, aos poucos, ainda demorar para chegar. Né? Então, a gente faz alguns jogos de concentração que sinalizam que a história está, de fato, começando agora. E é muito importante esse jogo com a voz também, neste momento aí. A gente tem algumas músicas que a gente usa, que são, na verdade, frases curtas e que sinalizam esse início da história. Né? Quer fazer uma? Eu tenho uma também. Vamos fazer. Por exemplo, gente, não é especificamente uma música, mas é uma atividade ali para eles, né? Então, por exemplo, você pode convidá-los a. Então, agora a gente vai começar, mas antes de começar, vamos nos prepararmos para a história. Então, todo mundo concentradinho, concentradinho. Estica, 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 estica os dedos, estica os dedos. Ai, ai, ai. Esfrega, 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 esfrega. Agora coloca no olhinho. Tá quentinho? Coloca no olhinho. Ai, isso é para preparar os nossos olhos para a gente enxergar tudo muito bem da nossa história, a gente conseguir imaginar tudo o que está acontecendo. Agora estica, 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 esfrega, 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 esfrega. Coloca no ouvidinho. Tá quentinho? Tá quentinho. Ai, é para a gente escutar com atenção tudo que a contadora de histórias vai falar para a gente. Prestar atenção. E agora? Estica, 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 estica. Esfrega, esfrega, esfrega. E coloca no seu coração. Ai, que delícia. É para a história ficar aqui, ó, guardadinha, no quentinho do nosso coração, para a gente poder depois contar essa história para os nossos amigos, lá da escola, para a professora, para o titio, para a titia, para todo mundo que a gente achar importante contar essa linda história. Vamos começar? Vamos! Ai, que Bora! gostoso! Que Aí eles já legal! estão preparadinhos, eles sabem que agora não é hora de falar, de interagir, é hora de escutar, né? Muito bem, pessoal. Então, são inúmeros jogos que a gente pode fazer, como esse que a Pri nos mostrou, para trazer a concentração. Então, só revisando esse primeiro ponto, né, do aquecimento para a história. É o momento em que você vai dizer o seu primeiro oi mesmo, é o momento em que você vai fazer a introdução, e é importante você ambientar essa introdução, é importante você trazer as crianças para o universo da sua história, e depois disso, dessa introdução, desse primeiro contato, que você pode usar aí, como a gente falou, utilizar música, que você vai fazer toda uma conversa com a criançada, no final desse momento, quando de fato vai começar a história, não se esqueça, pensa assim numa fala, numa forma, num jogo de concentração que traga o teu público para a história, mantenha a atenção e que sinalize para eles que, opa, depois desse primeiro momento, agora a história está começando. Ai, e agora vamos para a dica número 2. Ó, já foram 3 dicas, hein, pessoal? Ah, meu Deus, esses professores são muito bons. Dica número 2. Ótimo, ótimo, ótimo. Uma coisa que a gente gosta muito, que acha muito importante para a contação de histórias: corpo e voz. Corpo e voz na construção da história, no ato da tua apresentação. É uma coisa que a nossa caminhada teatral nos permitiu investigar, e quando a gente começou a trabalhar com a contação de histórias, a gente trouxe isso junto, e a gente percebe que é extremamente importante para manter a atenção da criançada, para fazer com que a tua história alcance todo o seu público. Então, é usar ativamente esse instrumento que é seu, todo seu,
que é corpo e voz. Pensa assim, não custa dinheiro nenhum, gente. A gente já vem com a gente, Já então vem não com a tem gente. desculpa. A gente pode e deve utilizar. Então, dentro deste item, né, desta grande técnica aí que a gente quer falar um pouquinho, destas técnicas de corpo e voz, a gente também está trazendo 3 dicas para vocês. Começando pela expressividade. Então, é a ideia de pensar dentro da história que você vai contar, dentro da história que você escolheu para contar, você perceber na história quais são os momentos de tensão, os momentos de medo, muitas vezes que a história traz, os momentos de calma, de paz que a história traz, as emoções de fato que a história que você vai contar vai trabalhar na criança, vai trabalhar no teu público, né? Que emoção essa história traz e que você vai estar trabalhando durante ela com o seu público. Na verdade, nunca é só uma emoção, uma sensação, são várias. A gente constrói um gráfico dentro da própria história, né? Várias nuances de emoções, de momentos que eu posso estar trabalhando. Tem um momento mais tenso, tem um momento de surpresa, tem um momento de De aquele momento de medo, às afeto, um vezes. momento de medo, um momento de alegria, de euforia. Tudo isso está dentro de uma mesma história. E eu consigo trazer isso para o meu público com a expressividade do meu corpo e da minha voz. Por isso é extremamente importante eu treinar, eu habituar a isso. Vai lá para frente do espelho, né? E começa, quando você está preparando a história, começa a ver, nesse momento que eu quero trazer o medo para as crianças ali, o que que eu posso fazer corporalmente? Como que o meu corpo vai se portar? Qual a expressão do medo no rosto também, para causar o medo, né? Que é ser assustador, ou então, para ser assustado. Como que você vai trabalhar isso no teu corpo, na tua voz, Vamos no dar um teu exemplo, rosto? Prof. Geu. Por exemplo, assim, gente, você poderia contar uma história, vamos fazer sem muita expressividade. Você está contando. Então, você vai falar: era uma vez duas irmãzinhas que adoravam brincar na floresta. Brincavam de corda, de bola, de pega-pega. Mas um dia elas ouviram um barulho lá na floresta. Nossa, que medo elas ficaram! Podia ser o quê? Um lobo, uma raposa, ou até mesmo um leão, não sei, enfim, né? Aí assim tá, né, morninho, né, gente? Mas agora só mudando a chavinha da voz, olha o brilho que dá se você, né, colocar toda essa potência vocal na história. Trazendo para a expressividade mesmo, né? Da voz e da face. Da Mostra para a face, do gente, corpo. Prof. Por Cris, exemplo, a mesma a história. mesma história, por exemplo. Era uma vez duas irmãzinhas que adoravam brincar na floresta. Nossa, brincavam de bola, de pega-pega, de esconde-esconde, de corda. Era uma alegria só. Mas em uma tarde chuvosa de agosto, elas ouviram um barulho. Um barulho lá no meio da floresta, entre as árvores. O que poderia ser? Elas pensaram. Poderia ser um lobo? Poderia ser uma raposa? Ou até mesmo um leão? Viram só? Ótimo! Aqui é um exemplo simples, né, gente? Mas só para vocês irem entendendo ali o que a gente está querendo dizer. Como essa Tá bom? expressividade, né, e essa construção de você perceber os momentos que a sua história traz, né, as emoções que você vai estar trabalhando em cada momento da história, e trazer isso para o teu corpo, trazer isso para a tua voz, né, expressar de fato isso, como isso vai enriquecer a tua apresentação. Agora, uma dica direcionada, extremamente aí direcionada à nossa voz e também ao nosso corpo, né? Mas primeiramente a voz, que é a ideia da impostação. É quando a gente vai contar a história e a gente tem que estar ali com a firmeza da história, né? Tem que estar, de fato, preparada, a história tudo organizada, você sabendo cada momento da tua história, como você vai fazer, para que você esteja com essa propriedade também no seu corpo, já sabendo as expressões que você vai trazer
e trazendo o que a gente chama de impostação, que seria uma postura na voz, uma postura no próprio corpo. A gente não pode chegar para contar uma história para 50, 40 crianças sem uma energia no corpo, sem uma postura de fato ali, de quem vai trazer essa história, de quem vai apresentar isso. A gente não pode chegar cabisbaixo, né, naquele dia meio sem graça, e falar, hoje eu vou contar uma história, galera. Não, a gente tem que ter uma história a muito legal. propriedade, a gente tem que ter essa propriedade na postura de quando a gente chega mesmo, de trazer o olhar, de olhar para o rostinho de cada uma das nossas crianças, do nosso público, e falar que a gente está aqui, que a gente vai contar uma história. Muitas vezes a gente nem vai falar isso, né? Mas o corpo, essa postura do corpo, do olhar, já vai dizer muito, já vai significar muito. E a impostação da voz, que é a gente saber, entender, compreender o funcionamento do nosso aparelho vocal e aí compreender, né, a diferença entre o gritar e entre o falar alto. Essa é muito importante para nós. Esse é um fator muito importante. Quando a gente vai contar uma história, e aí, quando a gente vai contar essa história sem microfone, né? Quando o público é até um número aí de 40 crianças, 50 crianças no máximo. Máximo mesmo. A partir de 40 crianças, a gente sempre indica a importância do microfone, para que a gente alcance todo o nosso público e também que a gente mantenha a saúde da nossa voz. Mas quando a gente vai contar sem o microfone, a gente precisa compreender a diferença do falar alto para o gritar. Quando a gente vai, né, falar alto, a gente vai estar impostando a nossa voz, imaginando que a gente precisa alcançar o nosso público, mas falando com qualidade, uma voz que sai com qualidade. É diferente de, eu vou contar a história, eu preciso gritar, eu preciso falar muito alto. E daí eu começo, olá, criançada! Hoje nós vamos falar da história da Chapeuzinho Amarelo. E aí a gente vai falando assim, as crianças vão cansar e a gente também vai cansar e todo mundo não vai chegar no final da história. Esse seria o falar gritando. Lá, né? No final da história você não aguenta mais e vai ser praticamente uma vez só. A próxima vez que você pensar em contar a história, você vai falar, Deus o livre. Nossa, fiquei rouca uma semana, né? E fora que não é agradável aos ouvidos de quem está ali escutando a história, esse som, né, gritado, esse som agudo, não é legal. Então, as pessoas vão prestar mais atenção no fato que você está gritando no que especificamente você quer transmitir ali a narrativa, né? Então, cuidado, gente, tá? E uma voz bem articulada, porque também é muito ruim quando você está ouvindo uma contação ou assistindo um espetáculo que você não consegue entender o que a pessoa está ouvindo. Você tem que ficar o tempo todo assim. O que ele disse mesmo? Como é que foi? Como é que foi? Hein? O que eles falaram? E aí imagina só isso com as crianças, né? A criança não ouviu uma vez, a criança não ouviu 2 vezes o que você disse, para ela já se torna desinteressante, vai começar a se tornar desinteressante e ela vai começar a achar interessante qualquer outra coisa ao redor dela, o cadarço do sapato novo do amiguinho, o bichinho, a borboleta que passa do lado. Então, a gente, quando está contando histórias, a gente compete com muita coisa ali, né, do nosso público. Muitas coisas que as crianças vão vendo, que vai acontecendo, que podem atrair a atenção delas, mas que eu preciso, então, competir com essas coisas e ganhar dessas coisas. Eu preciso fazer essa atenção ser toda minha na hora da história. Por isso, é muito importante pensar a voz e sempre pensarem, gente, nesse falar alto versus gritar. Ok? Agora, nós temos aqui também o item aqui, a dica da presença, que é muito daquilo que eu já falei, da postura, da energia de você chegar para contar histórias com energia mesmo, com toda aquela preparação e com essa propriedade de quem vai chegar e de que vai contar a história e essa presença, que a gente também pode muitas vezes chamar de verdade, quer dizer, estar aqui para trazer uma história e fazer durante toda a história que o meu público acredite no que eu estou falando, por mais, muitas vezes, pelas histórias
serem muitas vezes fantasiosas, enfim, mas naquele momento tem que parecer verdade. Você tem que passar isso, Você tem né? que acreditar que é verdade. Isso. Né? Você acreditando que é verdade, você fazendo seu melhor, dando seu melhor. Realmente aqui eu estou fazendo uma bruxa. Eu sou a melhor bruxa do mundo. Traz para o teu corpo Isso. essa bruxa. Você passa a verdade, é natural. Tá E bom? essa é a presença, né? Essa é a presença, é o estar, é o fazer, é o acreditar em você. E olha só, uma coisa que é muito importante nesse jogo do corpo, da voz, né? Nessas dicas que estamos dando, na dica da presença, uma coisa extremamente importante: o seu olhar. Para onde você vai olhar? Não tem aquela coisa de, quando eu vou contar história, é só eu olhar para um ponto no horizonte, Não. mais ou menos centralizado, na direção do público e beleza, estou contando aqui, estou falando. Não, não é. O teu público está ali, está ativo, está querendo ver você, querendo te ouvir e acreditar no que você está fazendo, no que você está contando. E para isso eles precisam do teu olhar. Contar história é como se você estivesse contando para cada pessoa que está na tua plateia. E isso você vai fazer com o jogo do olho no olho mesmo. Muitas vezes, olhar para o teu público, né? Trazer com o olhar o que você está querendo dizer. Então, o olhar é muito importante. Olhar o seu público, encarar o seu público. Assim você gera conexão com É a eles, conexão, né? exato. Tá bom? É fazer essa conexão com as crianças em especial, né? Vai ser muito rico para você. Porque é aquela coisa, o teu público eles vão pensar assim, nossa, é para mim mesmo. Nossa, que legal, ele está contando para mim, né? Não é aquela coisa de tipo, eu estou olhando alguém falando lá, mas aquilo não está me alcançando. Então, nem é para mim aquilo. Ele está contando uma história lá legal, mas agora é diferente. Nossa, ele está olhando nos meus olhos. Cada vez que ele fala tal palavra, ele volta e olha para mim. Ele olha para o João, ele olha para Maria e ele olha para mim. Nossa, que demais. O jogo do olhar é extremamente importante. Essa presença é muito importante. Bom, vamos avançando. Gente, avisando, se vocês deixarem alguma dúvida, alguma questão lá no chat, depois a gente vai dar uma olhadinha e responder vocês, tá bom? É só para não perder o ritmo aqui, Isso, tá? pessoal. Da apresentação. E agora, vamos para a dica número 3. Olha só, minha gente, construção da personagem. Lá no grupo, um monte de gente escreveu, né, que tinha muita curiosidade em saber sobre construção de personagem. Então, ó, agora é o momento, pega a caneta lá, ó, e anota certinho. É isso aí, minha gente. Então, olha só, né, do que a gente falou até agora. Esse momento anterior à história, que é extremamente importante, o aquecer o teu público, e aí aquela questão toda do corpo e da voz sendo totalmente usados por você na tua história, né? Sendo aí protagonistas da tua história, você usando mesmo seu corpo, sua voz, e agora, muito importante, a personagem, a construção da personagem. E aí a gente coloca não apenas uma personagem, mas nós vamos falar aí de diversas coisas, né? Vamos começar falando sobre o personagem narrador, a personagem narradora, o contador da história. A gente fala que é muito rico, e é uma dica muito legal, você construir um personagem para ter como personagem contador de histórias seu, para ser o teu personagem que conta histórias. E você pode utilizar aí diversas vezes, quantas vezes você quiser, pode ser a sua marca registrada, entendeu? Aí você já prepara, não é assim, cada história que eu vou contar, eu vou ter que preparar um figurino diferente, uma voz diferente, um corpo diferente, um adereço. Não, se você criar esse personagem narrador base, digamos assim, você pode criar, digamos, uma vez só, e se aprofundar nele, você se apropria realmente e fica a sua marca registrada. É bem interessante. E assim você consegue até caprichar um pouquinho mais, né? Porque você pode até
criar ali, customizar a sua roupa, fazer um Um figurino figurino para esse bem personagem. bacana, a maquiagem, testar, aí você vê aquela, não, ficou muito boa. Então, daí sempre usar aquela maquiagem, né? Adquirir, às vezes, um produtinho até melhor, mas você consegue caprichar no negócio. O capricho, gente, faz toda a diferença. E Todo mundo olha percebe. só, uma super dica, né? Você vai fazer essa customização, você vai deixar esse personagem do jeito que você quer, né? E que vai ser o teu contador de histórias, o teu personagem para contar as histórias. E uma outra coisa que é bastante importante, que nos ajuda muito ter esse personagem contador, é o fato de que esse personagem, com ele, você vai estabelecer, você vai criar uma voz. Muitas vezes uma voz para ele, né? É diferente da voz do Giovanni. Eu enquanto Giovanni, essa aqui é a minha voz, beleza. Eu enquanto João Sardinha, que é o personagem que conta minhas histórias de pescador, eu já construo uma outra voz para ele. Eu já trago uma coisa meio assim, que chega falando: oi, galera, essa aqui é a voz do João Sardinha. E além de ter uma voz própria para esse personagem, você pode, às vezes, colocar um sotaque nessa voz, colocar alguns bordões que esse personagem pode utilizar. E aí, o legal é que esse personagem, ele vai enriquecer muito aquele momento de aquecimento da história. Porque parece que antes de começar a história, já é um espetáculo. Porque você está com esse personagem, e esse personagem com figurino, esse personagem todo do jeito que você quer, com uma voz diferente, com um corpo diferente. Nossa, antes da história ele já faz um espetáculo com o seu público. E outra coisa, gente, você vai criando conexão com o seu público. Por exemplo, às vezes acontece da gente fazer apresentação várias vezes na mesma escola. Se a gente fosse cada vez com uma personagem diferente, as crianças gostam, se divertem. Mas como o Giovanni geralmente vai de bolinha, por exemplo, as crianças veem ele, já saem gritando, vem na rua, ó bolinha, ó bolinha. Você fica conhecido pelaquela personagem e as crianças vão adquirindo um carinho todo especial. Não é só a conexão do momento ali que é tão importante, mas elas criam uma conexão além dessa, para assim, para outras vezes que você voltar naquele mesmo espaço, as crianças do seu público já te conhecem, já conhecem a sua personagem e fica ainda mais gostoso. E essa dica também vale muito, é bem importante para os professores, né, no trabalho de contação de histórias dentro do próprio ambiente escolar, porque a gente ali, né, enquanto professor, a gente tem o nosso trabalho, a nossa postura, e na hora, no momento de contar histórias para os nossos próprios alunos, é interessante. Faça essa experiência, né? Vá um dia, prepare a história e vá como personagem. Claro que eles vão falar, é o professor Giovanni, é o professor Giovanni. Mas quando você começa a história e traz uma voz diferente, e traz uma expressão diferente, eles se aventuram junto com você. Eles entram na sua história, tá bom? E uma última coisa em relação a esse personagem narrador. Uma dica para quem vai construir esse personagem narrador. Existem alguns personagens que são aí coringas para esse primeiro momento que você está pensando no teu personagem contador, que muitas vezes é o viajante, porque pelo fato dele ser viajante, ele vai em muitos lugares, ele se aventura por muitos lugares e conhece muitas histórias. Então pode ser já, né, um start para ele ser contador de histórias, porque ele é viajante. E de tanto viajar e se aventurar pelo mundo, ele vai pescando, né? Pescando não, mas conhecendo histórias. Falando em pescando, tem o tal do pescador, ora essa, né? O pescador que nossa, super popularizou essa ideia, né, de histórias de pescador. Então, o pescador que, além de pescar, ou às vezes, muitas vezes, meu pescador nem é pescador direito, mas ele pesca histórias e traz para vocês. Tem aí a avó, o vô também, que podem trazer, né, por conta dessa... Memórias, experiências. Isso. Eles já ouviram tantas histórias durante a vida deles, né? E daí eles gostam de trazer essas histórias, essas lendas, esses mitos, enfim, histórias em geral para aquele público, para aquelas crianças. E a gente já vai falar do figurino e dos adereços ali na frente, tá? Isso. Vamos pro próximo, prof. A gente gosta de falar, Nossa, a gente gosta, meu Deus. Mas olha só.
a gente falou do personagem narrador e de todo o carinho que vocês têm que ter na construção dele, mas também, quando você tem um personagem narrador, é muito legal você escolher alguns personagens da própria história para você dar voz a eles. E esses personagens da própria história, você, né, obviamente não vai fazer todos eles aparecerem ali na hora da tua contação, mas seleciona 2, 3 personagens a mais que tem na tua própria história e brinca de criar esse personagem, de trazer para o teu corpo. É legal, né, cativa o teu público quando você está falando enquanto narrador e de repente você fala, e o Tião Balalão, ele pegou e falou bem assim, ô, senhor capitão, eu acho que é bacana, interessante a gente pedir sal, hein? Então, você brincar de trazer uma voz diferente, uma expressão diferente. Você diferencia essas personagens do seu narrador. Senão acaba ficando tudo muito parecido, né? Então não deixa tão interessante. Dá certo? Dá, mas fica muito mais interessante e até mais fácil do público assimilar quem é que está falando naquele momento, quem que está perguntando, quem que está respondendo. Tá e bom? O legal é que esse fato de você mudar a voz, né? Mudar a voz quando traz um personagem novo, mudar o jeito de andar, vai ser uma surpresa para o teu público. Você fala, nossa, olha que legal. Então, é mais uma coisa que atrai a atenção. Mantém eles ali conectados, sem até piscar, para ver qual é o próximo movimento, entendeu? E isso serve para personagens de todo tipo. Por exemplo, contei certa vez a história Caçadas de Pedrinho, né? Em uma das Caçadas de Pedrinho tem o momento que os animais da selva se rebelam e organizam ali uma rebelião contra as crianças do sítio, enfim. E aí você pensa, como que eu vou dar voz para um animal? Eu não sei como é que é. Opa, isso não existe para a gente. Nós temos que pensar, vou criar uma coisa parecida com o som que a serpente faz para dar voz para ela. E aí você pega, brinca com o S, por exemplo, faz um se as crianças do sítio do Pica-Pau. Enfim, brinca mesmo, não se bloqueie, não se sabote. Vá, brinca, constrói. E aí é importante, né, nesse momento de você fazer os personagens da história, você treinar bastante cada personagem, para você não confundir na hora da tua contação. Essa é uma dica bem legal. Constrói eles e treina eles. Eu tenho que saber certinho como é o senhor Coelho, como é a dona Serpente e como é a Cuca. Beleza. Sabendo cada um deles, você vai arrasar. E agora, prof, figurinos e adereços. Isso mesmo, gente. Pense, então, em trazer o que eu posso trazer para ainda enriquecer mais o meu espetáculo, a minha contação. O meu narrador, né? Você tem que pensar, se o meu narrador base vai ser uma senhorinha, vou trazer um chale ali que dá um charme para minha senhorinha. Vou fazer um coquezinho, arrumar o cabelinho. E o que mais? Tem aqueles adereços, objetos-chave que podem te ajudar muito, muito. Por exemplo, a vozinha pode ter um baú de histórias. Nossa, você pode organizar de uma forma bem bonita, cenicamente, um baú, pintar, arrumar, né? Ali, que cor que eu vou pintar esse baú, como que eu vou trazer esse baú. Ou, por exemplo, o viajante pode ter uma mala de histórias que ele leva por todos os lugares que ele passeia e conhece pelo mundo. E nessa mala, as crianças ficam super curiosas até você abrir, né, a mala, o baú, elas ficam loucas, elas querem ver o que tem ali dentro. E cada objeto que você tira, você vai contar uma história sobre aquele objeto. Por exemplo, tirei um chocalho. E aí eu começo, esse chocalho aqui, ó, eu conheci quando eu fui para Costa Rica, e lá naquele lugar, tarará. Então, é super legal isso. Todos os adereços que você utilizar, ou figurino, tem que ter uma razão de ser, tá, gente? Não pode simplesmente, eu gostei desse chapéu, eu vou usar. Mas o meu personagem é um pescador? Não tem nada a ver, gente. Vocês têm que cuidar, né? Figurino e adereço tem que ter toda uma relação com a sua história, com o seu tema, ter uma utilidade, uma razão de ser.
tá? E o seguinte, que mais que a gente ia falar aqui? Ai, é tanta coisa, meu Deus do céu. Ah, mais uma coisa, lembrei. Cuidado também, porque esse negócio de adereço, gente, e figurino, a gente é muito legal, e a gente começa a ter tanta ideia depois que a gente se permite a imaginar, que às vezes a gente pode se complicar. Pode exagerar. Exagerar, né? Meu Deus, eu coloquei 10 itens dentro do meu baú e 10 crianças querem ver um por um, eu vou ter que falar desses 10 itens além de contar a minha história. Então, cuidado também. São elementos que ajudam, mas se a gente não saber dosar, pode acabar atrapalhando. Então, também é um equilíbrio nesses itens, tá bom? Nesses elementos que a gente vai inserir na nossa apresentação. Até aí, né? A gente então falou para vocês que nós íamos trazer 3 segredos, é isso, Prof. Gil? É isso mesmo. Para atrair e manter a atenção das crianças. Mas vocês perceberam que a gente incluiu em cada um desses 3 itens, dessas 3 técnicas, a gente incluiu 3 dicas. 3 dicas em cada um deles. Então já foram, na verdade, 9 técnicas e ferramentas para vocês aprenderem a usar aí à vontade nas próximas vezes que contarem as suas histórias. Mas a gente pensou, por que não fechar com chave de ouro, então, e trazer 10 técnicas para vocês? É isso, 10. Então, chega, não. A gente não gosta de miséria, não. Uma dica, um segredo que é extremamente importante para nós. A gente considera muito importante, por isso a gente deixou aqui para este momento, inclusive. Vamos lá. A dica de ouro. Vamos lá. Que é a dica do acreditar. Acreditar em você e acreditar na sua história. Eu acho que é fundamental, gente. Esse a gente ficou na dúvida se colocava lá em cima ou agora por último, porque se não tiver esse elemento, você pode fazer o figurino mais lindo do mundo. Você pode criar a personagem mais cheia de detalhes, ali criar uma voz especial, uma postura toda característica. Você pode construir aquela introdução da sua história usando música, usando uma conversa com a criançada. Você pode enriquecer de todas as formas a sua história. Porém, se você não acreditar naquilo que você está fazendo, não vai. Não vai ser com a energia que é necessária. Não vai atrair o teu público, seja criança, seja jovem, seja adulto. Porque se eu estou assistindo uma coisa e eu percebo que a própria pessoa que está fazendo, que está apresentando, que está me sugerindo aquilo, não acredita no que ela está dizendo, imagina se eu vou acreditar. Imagina se eu vou cair naquela conversa. Não vou. Então, esse fator de você acreditar em você, é você dar verdade ao que você está dizendo, é verdade à tua história. Então, é você chegar com aquela propriedade, com aquela energia, com aquela verdade que a gente já comentou. Aquele brilho nos olhos. Um brilho nos olhos, que vai encantar o teu público, que vai fazer o teu público ficar contigo. Nossa, ele está falando demais sobre aquilo, ele está falando sobre a menina Chapeuzinho Amarelo que tinha medo do lobo, mas que nunca tinha visto o lobo. Eu nem acredito em lobo, mas do jeito que ele está falando até parece que é verdade. Eu vou junto com a história. Então, acredite em você e acredite na sua história. Por isso, ontem na live, até com a Viviane Lima, ela, no final, nos deu uma dica extremamente importante que a gente também acha muito importante e colocou aqui no final, que é o momento de você escolher a história que você vai contar, você tem que escolher uma história que seja apaixonante para você. Você tem que acreditar naquela história. Tem que ser aquela história, gente. Sabe quando você lê um livro, assiste um filme, enfim, ou lê a história mesmo que você está buscando ali e você sente o mundo precisa ouvir e conhecer essa história. É isso, sabe? Você acaba, a história acaba escolhendo você. É isso que a gente brinca, a gente fala. Você vai lendo as histórias e por algum motivo, toca você de uma forma diferente, que você quer sair contando para todo mundo. É essa a história que você tem que contar. Essa história que tocou o seu coração e por isso você vai transmitir de uma forma toda diferente, toda do seu jeito, mas que vai ser muito importante que as pessoas conheçam essa narrativa.
ok? Exato, tem que ser a história que te toca, tem que ser a história que te emociona, que te faz chorar, porque você vai querer que essa história emocione os outros também. É Chorar isso. pode ser de alegria, tá, gente? Isso, Não é, precisa ser chorar de é tristeza, não. nesse sentido. Muito bem, galera! Ai, meu Deus do Ai, céu, que que coisa delícia. boa! Nossa, e a gente adora falar, e a gente vai falando, e a É gente muita nem coisa, vê o gente. tempo passar, de tão gostoso que é falar sobre isso. Porém, a gente está cuidando, a gente falou para vocês que ia ser de aproximadamente uma Uma hora. hora. Então, nós não podemos ficar aqui segurando vocês também, né? Já, ó, 4h50 e pouquinho. O seguinte, gente, tem tanta coisa para a gente falar. Na verdade, todos esses elementos, a gente pode fazer uma aula inteira de cada uma delas, ou às vezes até uma série de aulas, porque tem muita coisa para a gente falar sobre criação de personagem, sobre voz, aquecimento de voz, exercícios para a gente descobrir novas A vozes. utilização de objetos na história, a utilização de bonecos, de fantoches, como você traz isso, como você enriquecer a sua história com isso, Até como tudo. criar alguns bonecos com É materiais demais. reutilizáveis. Tem tanta coisa bacana, mas o nosso tempo ele é restrito aqui, né? É curtinho. Então a gente pensou em trazer para vocês uma oportunidade. Ah, a gente até comentou, A hein, gente no nosso comentou. grupo da vivência que haveria uma super oportunidade para vocês. Então vamos lá, prof. Posso Pode avançar? avançar, vamos lá, vamos lá. Uma oportunidade para você que, né, se interessa nesse assunto, gostaria de se aprofundar um pouquinho mais e muitas vezes não teve ainda essa chance. Então, pensamos em uma oportunidade especialmente para vocês de estender essa vivência em mais 4 encontros. Imaginem só que delícia! Pode ir adiante, Prof. Geu. Né? Imaginem só se a gente pudesse aprender um pouquinho mais, conversar, tirar as dúvidas específicas de cada um de vocês, trocar ideias. Então, seria o que essa oportunidade? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui. Seriam 4 aulas ao vivo pelo Zoom, igualzinho a gente está fazendo aqui, entre 60 a 90 minutos de duração. A gente não fala certinho ali 60 minutos, porque como a gente gosta de falar, A gente passa. geralmente a gente sempre passa, então a gente já jogou aí até 90 minutos, tá bom? Para vocês não falarem que a gente, né, falou que é só 60 minutos. E Não, estes a gente fala encontros, mais. estes 4 encontros, eles aconteceriam nos próximos sábados, como a gente está fazendo hoje, no mesmo horário, iniciando às 16 horas, que foi o horário que a gente se encontrou com vocês no dia de hoje. Isso mesmo. Então, seguidinho assim, a partir do sábado que vem, 4 sábados, né, Prof. Geu? Isso mesmo. E quanto será que vale para você, né, que está vendo a gente aí do outro lado? Imagine, não precisa falar para a gente no chat, nem no grupo, nem nada. É só para vocês pensarem, tá? Quanto vale essa experiência de hoje, por exemplo, que a gente teve? Quanta coisa abriu, né, um leque de assim, ideias, de oportunidades, de pensamentos, né? Quanto vale essa experiência e a transformação que ela pode gerar aí no trabalho de vocês, na dedicação de vocês com seus alunos, ou às vezes você que quer começar a ser um contador de histórias, ou mesmo dentro da própria casa, né? Não precisa ser um profissional, mas se interessa. Ai, tem tanta gente com amor à literatura que adora falar sobre isso. É uma experiência muito diferenciada e deliciosa. Pensem aí, quanto que valeu o dia de hoje? A gente espera que tenhamos passado para vocês conhecimento mesmo de qualidade, conteúdo. Foi essa a nossa vontade, né? O essencial para uma ótima história. E assim, gente, só, né, falando um pouquinho mais da gente, a gente tem investido, juntos temos mais de 20 anos de experiência, tanto no teatro quanto nas contações de história. A gente sempre investe muito em cursos, inclusive agora na pandemia a gente está fazendo um monte de curso online também. Sim. Oficinas, a gente viaja muitas vezes para fora para estudar, para fazer workshops, para assistir eventos, porque a gente aprende muito assistindo também, aprende o que fazer, às vezes até o que não fazer, né? Então, quanto a gente pensou, quanto a gente poderia cobrar, por exemplo, né? Colocar um valor nesse curso de 4 encontros.
poderíamos, baseado em tudo que a gente está fazendo aí, até nesse momento, online, a gente poderia tranquilamente cobrar os R$ 400? Poderia, né, Prof. Gil? Sim, sim. Né, com toda essa experiência e esse contato direto com vocês, poderia custar R$ 400. Porém, o nosso... Pode mudar, professor. Opa! Né? A gente pensou no nosso propósito, né? O que realmente a gente quer inspirar as pessoas, o que a gente quer, assim, disseminar esse conhecimento que a gente trouxe na nossa jornada até agora. E nesse momento tão difícil que todo mundo está passando, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Então, qual a nossa parte? O que nós podemos fazer para ajudar vocês, nossos colegas contadores de histórias, ou, né, pessoas que estão aí namorando a contação de histórias para começar essa jornada? Então, a gente conversou, eu, o Geu, o pessoal lá da escola, da Isabela, o Rodrigo. Então, vamos fazer um preço especial para o pessoal e fazer um desconto de 50%, né? Um pacote de 4 aulas online por R$ 200, né? É bacana, não é? Eu acho que é um preço muito bacana, 50%, João. Tá legal. Mas, espera lá. Pensando, como eu disse, no nosso propósito e o momento que a gente está vivendo, talvez mesmo sendo um preço justo, ainda seja difícil todo mundo ter acesso a esse conteúdo. Então a gente, né, se colocou no lugar de todo mundo, o que todo mundo está passando, e falou: não, vamos dar um presente para as pessoas. Isso, vamos oportunizar esses encontros com essas pessoas todas maravilhosas. Por isso, um presente para vocês e para nós também, pessoal. A gente conversou muito e chegou a um valor que vai ser acessível a todos, todos que realmente queiram se comprometer com esse aprendizado, que queiram ter essa experiência, né? Aprimorar suas contações de história, sair daquela, né, daquela mesmice de contar às vezes só utilizando do mesmo jeitinho por anos a fio. Então vamos lá, agora não vai ser mais um impedimento a questão financeira, nenhum momento, gente. Vamos fazer até 12 vezes de R$ 9,70 ou à vista por R$ 97. Olha que maravilha, minha gente, olha que oportunidade. Isso mesmo. E o que mais, prof? O que mais? Vamos lá. Não, é isso, né? Tem um bônus, não é só isso, não. Ai, meu Deus, além do presente do valor, gente, tem mais coisa. Olha só, presta atenção, hein, gente, que aqui vai ser para pouquíssimas pessoas, hein? Ó, mas espera lá, essa oferta que a gente passou para vocês de R$ 97 à vista ou 12 de R$ 9,70 é exclusiva para esse grupo que a gente está abrindo agora de estudos, tá? Só para vocês. Só para vocês. E só fica no ar até amanhã às 18 horas, tá? Porque já vai começar no sábado que vem, gente. Então é tudo muito rápido, né? Então não dá tempo de ficar demorando. Então a gente vai deixar aberta essa promoção, esse presente até às 18 horas. E para os 10 primeiros inscritos ainda vai ter um presente a mais. Olha que presente especial. Fala para eles, os 10 primeiros inscritos vão ganhar com a gente uma orientação individual, uma orientação aí para ajudar essas pessoas a construírem histórias, a construir uma apresentação de uma história. A gente vai fazer aí essa orientação, esse acompanhamento. Construir a sua personagem, conversar sobre o seu figurino. Os adereços que vai utilizar. A sua voz específica para você. Então, os 10 primeiros vão receber essa orientação individual, em que a gente vai estar realizando por meio de 2 encontros particulares com cada uma dessas 10 pessoas aí, para estar ajudando na construção de uma história, de uma apresentação, para você estar realizando com o seu público, com as crianças, na sua casa, enfim. E tem mais. Quem se inscrever na primeira hora, a partir de agora, tá, gente? Nós vamos liberar o acesso dessa vivência e das outras 4 que vão fazer parte, né, do curso, por um tempo de 6 meses. Então, às vezes você quer rever a aula, ficou alguma dúvida, eu não consegui tal coisa, eu quero, não lembro direito o que eles falaram, quer rever? Então, você vai poder por 6 meses. Essa vivência mais as 4 aulas.
tá bom? Olha que coisa boa. Então, olha só como vocês vão se inscrever. Isso mesmo, gente. Vamos lá. Você só precisa clicar no link. O Rodrigo, né, nosso amigo, está colocando lá agora no chat, exatamente agora, um link para quem quiser se inscrever. Aí você vai conseguir entrar no curso e vai ter tudo certinho lá, as formas de pagamento, tá bom? Então, entra no link que vai estar no chat agora, ou copia esse link que está aqui na nossa apresentação, né? E cola na barra de endereço. Mas é mais fácil lá no chat, porque lá vocês conseguem copiar, né? Tá É bom? isso mesmo, E é minha 100% gente. seguro, tá, gente? A plataforma que a gente está utilizando. Então, tá lá no chat agora do Zoom, né? Vamos ver. Vamos rever, então, Prof. Geu, só para o pessoal, às vezes ficou alguma dúvida em relação a esse curso que a gente está oferecendo, essa oportunidade. Vamos ver aqui, começando aqui pelos dias dos encontros, Isso pessoal. mesmo, que é muito Então, importante para vocês verem, relembrando a né? vocês que são 4 encontros ao vivo, como a gente fez hoje, como a gente está fazendo hoje. Esses encontros que vão ter a duração aí de 60 a 90 minutos, então de 1 hora até 1 hora e meia por encontro, que a gente vai estar fazendo com essas turmas nos próximos 4 fins de semana, nos próximos 4 sábados, às 16 horas, iniciando, né? Como a gente iniciou no nosso encontro de hoje. E para a turma de vocês, para esse grupo da vivência que a gente constituiu, a gente então pensou, repensou em relação aos valores, chegamos inicialmente ao desconto de 50% e depois pensamos mais um pouco em direção a esse nosso propósito, que é o de oportunizar a todos que têm a vontade aí, né, de se aventurar, de conhecer mais da contação de histórias, de trocar com a gente. Então a gente chegou a esse presente para vocês, que é esse valor de R$ 97,00 à vista, ou então parcelando, gente, em 12 vezes, até 12 vezes, e aí ficaria no valor de R$ 9,70 por mês. É menos que mega um acessível. sanduíche, né, gente, por mês. E quanto vale esse aprendizado, né, para a gente agregar valor ao nosso campo profissional ou, né, no nosso grupo social ali dentro da nossa casa, poder inserir essa experiência das contações de história e estimular para que as nossas crianças comecem a ler e gostem, se apaixonem pelas histórias, assim como nós. Né? Nem vamos começar a falar dos benefícios, né, da leitura, porque isso daí é mais uma aula. Tá E bom, lembrando pessoal? que os 10 primeiros, então, que se inscreverem a partir daquele link que já está no chat, vão ganhar essa orientação individual na construção aí de uma apresentação de história, na construção da personagem, que vai acontecer por meio de 2 encontros particulares com cada um desses 10 primeiros inscritos aí. Gente, olha só que maravilha. Aqui está o link para vocês se inscreverem. Tá lá no chat. Tá lá no chat Vamos também. lá no chat também, Prof. Geu, para a gente poder ver se as Isso. pessoas fizeram uma perguntinha, algum comentário. E agora também, se quiserem deixar perguntas, vamos colocando ali, comentários, a gente vai abrir o chat. Vamos também agora pausar aqui o compartilhamento da tela para ver vocês, para ficar com vocês. Vamos ver aqui, vamos chegar no chat. Isso. Olha, quanta coisa, gente. Oh, meu Deus, que delícia. Vamos ver. Ai, obrigada, gente. Vamos começar. O pessoal elogiando muito. A gente também amou estar aqui com vocês nessa tarde tão gostosa. Vamos ver se tem alguma dúvida. Sensacional. Ai, muito maravilha. Obrigada, gente. Gente, que delícia de encontro. Dicas maravilhosas. Obrigada, gente. Dicas de ouro. E olha, comentário do Davi, uma pergunta. Para quem está começando, quais dicas de histórias vocês sugerem para iniciar este trabalho, ir treinando? Dicas de sites, dicas de materiais? Então, Davi ou David, para não dizer seu nome errado, né? Então, como a gente falou, né? Esse processo da escolha da história, ele é muito particular, ele se dá com cada um de uma maneira, né? Pois tem que ser uma história que vai te cativar, que vai te tocar, que vai fazer com que você se apaixone por aquela história. Então, uma dica para você começar a encontrar a sua história é ir lendo, né?
muitas histórias, ir lendo o número maior possível de histórias Para por ver qual que dia. vai falar com você, que vai falar aquilo. Nossa, eu preciso contar essa história. Né? A gente pode dar dicas de autores, Isso, né? dicas de autores, até autores nacionais aqui, Ruth Rocha, que tem uma vasta coleção de histórias voltadas para o público infantil. O O Ziraldo, que ontem na Ziraldo, nossa live a gente comentou também que é maravilhoso. Né? A nós Maria Clara temos, Machado. exato, Maria Clara Machado, com histórias maravilhosas para o público infantil também. E muitos autores contemporâneos, né? A gente tem. Ai, vai falar o Temos nome nosso errado dele aqui. Tem o nosso colega de Maringá, maravilhoso, Danilo Furlan, que é Isso. contador e escritor, tem histórias belíssimas para serem contadas, que aborda alguns temas, né, diferenciados também. Ah, lembrei que a gente conversou na live ontem, a dica da Vivi, o William Breman, que a gente conheceu aqui. O nome dele eu também falei, eu vou falar É. errado. Então, tem muitos autores para você começar essa pesquisa, né, e encontrar a tua história, encontrar a história que vai te tocar. A gente não pode falar uma história, porque e se não tocar o seu coração? É muito subjetivo, gente. A literatura é subjetiva. O que fala para mim, o que conversa comigo, às vezes não conversa com você, né? Então, é isso. A gente aí deu algumas dicas de autores para você começar a ler, se deliciar e ver o que dá certo para você, tá bom? Davi, sobre certificação, né, e a todos que estiverem interessados também, necessitarem, quiserem a certificação da nossa vivência de hoje, vai haver sim. A gente vai, deixa eu até pedir para o A gente vai Rodrigo. colocar a informação lá no grupo da vivência. Depois o Isso, Rodrigo vai colocar para a gente lá, né, que daí a Rô? gente estabelece uma listagem por lá, tá bem? Então, Isso, todo mundo que tá quiser a bom? certificação do encontro de hoje, a gente vai colocar a informação no grupo do WhatsApp da vivência. Isso. E é isso, pessoal. Mais perguntas, comentários? Isso. Olá. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Acho que o Rodrigo vai colocar o link lá no grupo também, não sei, vamos ver. Do curso, né? Da vivência com as 4 aulas. Vai ter certificação também, Davi? Vai sim. Do encontro de hoje vai ter essa que a gente vai combinar com vocês pelo grupo do WhatsApp da vivência, e para os alunos que se inscreverem no curso dos 4 encontros também vai ter a certificação com o número de horas do curso que a gente vai estar realizando, tá bem? E agora, deixa eu ver aqui, a Tanielen perguntou: eu posso levar o livro da história para mostrar ao público, mas ao invés de ler, só mostrar e após contar sem utilizar o livro? Com certeza, Tanielen, com certeza. É uma prática muito legal de mediação de leitura, né? Quando você conta a história e utiliza o material, utiliza o livro ali junto com você, né? Então tem toda essa construção da história, como a gente foi falando durante o encontro, e também estar com o livro, mostrar o livro, as ilustrações para as crianças, é um outro momento que você pode estar realizando durante a contação, né? Depois que, enquanto você vai contando, você vai mostrando as ilustrações, ou mesmo depois que você conta, aí você fala: olha só, gente, eu trouxe aqui o livro para mostrar para vocês as imagens, as ilustrações, vejam bem. E aí você mostra, você faz esse trabalho de mostrar para as E ajuda até a crianças, de estimular a leitura, né? Que estimular, a criança, exato. ela se apaixona pela história e quando ela vê que tem um livro, aí ela quer ler o livro também, além de ouvir e ter adorado, ela quer esse contato com o livro. E assim a gente vai estimulando eles a buscarem as suas próprias leituras, né? Ficarem com essa sede, essa vontade pela leitura. Eu, particularmente, gosto de fazer isso depois da contação, né? Mas vai de cada um, né? Tem alguns que mostram antes, alguns durante. Eu gosto de mostrar depois, porque daí eles já conhecem a história, daí eu vou abrindo ali e falo: olha, lembra aquela parte que eu falei que a menina encontrava o lobo? Então olhem aqui, que legal e tal, entendeu? Mas vai de cada um, né? O que fica melhor para você. É isso, minha gente. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário?
Muito obrigado pelo feedback de vocês. A gente fica muito feliz, Muito muito obrigada. mesmo, pela vivência, pelo encontro maravilhoso com tanta gente maravilhosa. Que coisa incrível. Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que é isso, né, Prof. Gil? Acho que sim. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, por vocês nos fornecerem esse tempinho do sábado de vocês, mas para a gente ter essa troca tão gostosa e esperamos sinceramente que vocês utilizem nas suas contações, na sua casa, no seu trabalho, com quem você ama, essas dicas de ouro que a gente trouxe especialmente para vocês, tá bom? Qualquer coisa, mandem Isso. recadinho lá na Vivência e a gente vai se falando. É isso, pessoal. Muito obrigado. Gratidão pela nossa vivência, pelo nosso encontro. E olha, continuem com essa vontade de contar histórias, de espalhar a literatura pelo mundo, né? Nas nossas casas, nas nossas salas de aula. Vamos levar a literatura para o infinito e além. Um beijo, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, gente. Tchau. Cadê a carinha de vocês dando tchau? Ai, seus lindos. Beijo. Beijos, beijos, gente. Tchau.